Olá, eu sou o professor Lovato e a nossa aula de hoje é sobre a ação monitória, um procedimento especial de jurisdição contenciosa previsto no artigo 700. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e se você gostar desse vídeo, curta e compartilhe. A ação monitória, ela é uma ação que tem como principal característica a sua natureza mista, ou seja, o credor de uma obrigação certa e líquida prevista em uma prova documental, ele não pode propor uma ação de execução direta porque o seu documento não tem eficácia de título executivo. Por exemplo, você tem um contrato que é um documento particular assinado pelo devedor sem duas testemunhas, então ele não se enquadra na previsão do artigo 784 de título executivo. Ele não se enquadra nessa previsão de título executivo porque lhe faltam duas testemunhas. Mas é uma prova documental de obrigação certa e líquida. Ou ainda temos súmula do STJ que autoriza a monitória sobre cheque prescrito. A explicação é muito simples. O cheque, como título de crédito, ele tem sua prescrição em 6 meses a contar da apresentação do cheque ao banco. Só que esses 6 meses, eles constituem o prazo prescricional do título de crédito e não da obrigação constante no título. A obrigação de pagar. Isso significa dizer que após 6 meses da data de apresentação ao banco, eu não posso mais executar esse cheque. Mas a obrigação de pagar ainda é uma obrigação que não prescreveu. Ela é válida. A minha pretensão, ela ainda está rígida. Então, no primeiro caso, eu não tenho um título executivo. No segundo caso, eu tenho um título executivo que está prescrito, mas que a prescrição da cártula é diferente da prescrição da obrigação. Então, nós temos aqui a possibilidade de adotar 2 procedimentos. Ou eu faço uma ação de cobrança pelo procedimento comum, ou eu faço uma ação monitória. A ação monitória, em sua natureza, ela nasce mista. Ou seja, ela não é uma ação de conhecimento, ela não é uma execução, ela é tudo ao mesmo tempo e ela só vai assumir uma identidade ou outra conforme a atitude do réu. Então vamos lá, quais são os requisitos para uma ação monitória? Primeiro, prova documental, poderá ser o depoimento reduzido a termo, numa produção antecipada de provas, mas tem que ser documental. O autor de uma monitória não pode pedir para ouvir depoimento ou testemunhas na monitória. A obrigação tem que ser certa e líquida. Isso é muito importante. Por quê? Porque se a obrigação não tiver liquidez, se a obrigação for certa, mas for ilíquida, fica impossível a monitória converter-se em execução. Ela teria que passar por uma liquidação para aí então ser executado. E isso desvirtuaria o procedimento da ação monitória. O próprio artigo 700 traz como requisito da inicial monitória o valor atualizado da dívida ou o valor dos bens, porque a monitória não se presta apenas para a obrigação de pagar quantia, também se presta para a obrigação de fazer, para a obrigação de entrega de coisa, fungível, infungível, e aí você precisa especificar o valor. Você está pedindo para o juiz o mandado monitório para entrega de coisa, muito bem, qual é o valor dessa coisa? Liquidez. Você especifica, você individualiza essa coisa, ok? Então nós temos aí um requisito importante. Primeiro, prova escrita, documental. Segundo, obrigação certa e líquida. E terceira, que está no finalzinho do caput do artigo 700, devedor capaz. Essa é uma questão muito importante. A ação monitória não pode ser proposta contra devedor incapaz. Então, se o seu devedor é incapaz,
não há uma alternativa entre monitório e procedimento comum. Obrigatoriamente, você terá que ir para o procedimento comum. Muito cuidado com este requisito. Ao deferir a petição inicial, o juiz ele expede o chamado mandado monitório. Neste mandado monitório contém todas as explicações sobre as consequências das atitudes do réu. Ou seja, o réu é citado para cumprir a obrigação ou opor embargos no prazo de 15 dias, ou um ou outro. Eu já vi muita gente se equivocar e colocar esse pedido numa inicial executiva. Na execução coloca o pedido de citação do executado para pagar ou opor embargos. Isso é um erro, tá? Porque o embargos à ação monitória é diferente dos embargos à execução. Na execução, o réu é citado para pagar sob pena de penhora. Ponto. Se ele quiser opor embargos, ele vai ter que propor uma ação própria para isso, chamada embargos à execução. Na ação monitória é diferente, porque os embargos, eles constituem uma impugnação nos próprios autos. Então muda bastante as consequências e até mesmo a origem do instituto. Bom, se o citado ele paga dentro do prazo, ou ele cumpre a obrigação dentro do prazo de 15 dias, ele ganha um bônus. Ele fica isento do pagamento das custas e os honorários ficam fixados em 5%, que é a metade do mínimo de 10% prevista no artigo 85, parágrafo 2º. Bom, como eu falei agora há pouco, né? A identidade da monitória vai depender da atitude do réu. O que o réu faz? Se o réu citado permanecer inerte, não fizer nada, a monitória se converte em execução. E é muito interessante que a execução é pelo cumprimento de sentença. Óbvio, não pode ser execução de título extrajudicial, porque você não tem um título extrajudicial. Foi justamente por isso, por não ter um título extrajudicial, que você propôs uma monitória e não uma execução direta. E aí surge a pergunta, tá, mas se a execução, a monitória se converte em execução na modalidade cumprimento de sentença, qual é a sentença? Qual é o meu título executivo judicial aqui? É o próprio mandado monitório, porque no mandado monitório o juiz já especificou ao réu que foi citado que se ele não pagar e não opuser embargos, a monitória se converte em execução, em cumprimento de sentença. Muito bem, a segunda atitude do réu é a oposição dos embargos. Se o réu opõe embargos, ele acaba de instaurar uma ação de conhecimento para discutir a dívida. Nos embargos, a monitória pode-se discutir qualquer matéria que seria lícito deduzir em uma ação de conhecimento. Claro, relacionado à dívida que se está cobrando na ação monitória. Então, os embargos à monitória, eles constituem uma ação de conhecimento que vai ser resolvida por sentença. E aí, se a sentença for de improcedência dos embargos, o credor pode fazer o cumprimento da sentença da monitória. E a terceira possibilidade é o cumprimento da obrigação com aquele já mencionado desconto nos honorários e a isenção das custas. Então veja, tudo depende da atitude do réu. Inércia, cumprimento de sentença, tutela executiva. Embargos, ação de conhecimento. Pagou, bônus. Os embargos à monitória, eles podem ser opostos nos próprios autos, como eu falei, dentro do prazo de 15 dias. Aí está a alternatividade da citação. O réu da monitória, ele pode pagar ou opor embargos. Se ele opor embargos, ele não precisa pagar enquanto se discute os embargos, porque os embargos automaticamente, os embargos à monitória, automaticamente possuem efeito suspensivo, suspendem a monitória
e se discute os embargos. E só a partir da sentença dos embargos é que o juiz vai retomar ou extinguir a monitória conforme o resultado dos embargos. Uma questão que é importante ressaltar é uma máxima, uma premissa deste Código de Processo Civil. É vedada impugnação genérica. Se o embargante ele impugnar genericamente, não devo essa quantia. Tá, mas você não deve nada? Você deve um pedaço dessa quantia? Por que você não deve se você assinou o documento? Impugnação genérica é rejeição liminar dos embargos. Outra questão, se houver impugnação impugnação parcial, certo? É dever do impugnante, que é o embargante, especificar o que é incontroverso e o que é controvertido e pagar o incontroverso, porque senão não faz o menor sentido você dizer que estão lhe cobrando 10 mil, que você deve só 5 e você não quer pagar nada. Não, se você reconhece que deve 5, pague os 5 e os embargos seguem exclusivamente pelo valor controvertido. E para encerrar, tem uma questão muito importante sobre a monitória. Tanto a ação monitória como os embargos à ação monitória estão sujeitos a multa de 10% caso haja má-fé. Quando é que há má-fé do autor na monitória? Ora, quando ele não tem a documentação necessária e ao invés de ir para o procedimento comum, ele vem para a monitória e fica pleiteando uma citação por edital para que se converta logo em cumprimento de sentença. Esse é o tipo da atitude que é de má fé, é desleal. Ora, se você quer uma citação por edital, você primeiro tem que esgotar todas as hipóteses de citação postal, por oficial de justiça e etc. Então, a má fé, ela tem que estar, esse elemento subjetivo, ela tem que estar presente para que o autor de uma monitória proposta indevidamente, ele seja multado em 10%. A mesma coisa para o réu. Se o réu opuser embargos meramente protelatórios, aqueles embargos para ganhar tempo, aqueles embargos de alegação genérica, impugnação genérica, ele também será multado em 10%. A monitória é um instituto sério e é um instituto que deve ser feito com toda a técnica processual. Não se conserta as coisas no meio do caminho. É muito importante compreender, então, todos os seus requisitos de validade. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Muito obrigado.